Lefe é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém. Eu quero, nesse domingo tão abençoado, falar de um tema, de uma expressão e trazer a definição, que é a palavra palavrão, que é uma palavra de grande pronúncia e difícil. Segundo ponto, por extensão, a expressão pomposa e empolada. Terceiro ponto também, a palavra grosseira ou obscena. O exemplo, como a gente fala bordoada, que é uma pancada forte, tem outro tipo de expressão quando se nomeia esse sentido. Exemplo, asneira, um nome feio, é uma obscenidade, pois quanto à expressão são xingamento, no agressivo ou ofensivo, né? Ou degrinitivo, ou repulsivo. Não só uma palavra obscena de baixo calão, pois geralmente é ofensiva, como expressei, pois há também conotação sexual dentro disso, que é uma vulgaridade humana desnecessária, como no descontrole da raiva, da ira, do ódio, a inveja ou rivalidade, que torna-se uma competitividade, pois o palavrão também desrespeita ao próximo, ou quem está ao redor de ti, ou de quem está conduzindo essa deformidade. Pois dentro dessa expressão ofensiva, agressiva, pois tornou-se maldito são as características de alguém ruins, ou com perversidade ou maldade, influência negativa, como o desprezo, que é uma influência do mal imputada por alguém. Mas eu quero dizer que, como o arrependimento e reconhecimento do profeta Isaías, talvez você não me entenda, no capítulo 6, o versículo 5 a 7, e ele diz assim: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo-me na mão uma brasa viva, que tirara do altar com a tenaz, e com ela tocou a minha boca, dizendo: eis que aí tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. É quando, muitos talvez não entendem, ele clamava, era o clamor ao Deus estranho, e ele entendeu que seus lábios eram impuros, e habitava no meio de um povo de impuros lábios, que era a agressividade dessa imundícia a Deus de Israel. Pois vou também falar de uma rivalidade, uma rebelião, que se tornou a feitiçaria, que é a porfia, que é uma iniquidade da idolatria, como a excepcionalidade do amor ao próximo, que também é a soberba, da desobediência. E nós vamos ler aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Nós estaremos lendo aqui o versículo de 22 a 23, 22, 23. Porém Samuel
Diz: tem tanto prazer o Senhor, tem tanto prazer em holocaustos, sacrifício, em que se obedeça a palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, o atender melhor do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, a porfia é como iniquidade e é idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, também te rejeitou a ti, para que não seja mais reis. Talvez você não esteja me entendendo. Talvez está se tornando difícil essa mensagem. Como eu posso expressar também que a Bíblia descreve palavra torpe, que são contrária ao fere os bons costumes, é a decadência, a moral, que revela característica vil, ou ignóbil, ou indecoroso, infame, que a causa repulsa, se torna um asqueroso, nojento, pois o depravado é o que insulta os bons costumes. Ficando vergonhoso, desonesto, aí se torna um criminoso, um homicida, né? Impúdico, como indecente, infame, nojento, obsceno. E este é o resultado do caráter no físico e no espiritual. Talvez você não entendeu quando o profeta disse: sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas nós vamos ler aqui também para que você entenda esse capítulo 4, tá? De Efésios, o versículo de número 29 ao 32 diz assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual está selado, para que o dia da redenção e toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada de vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, piedosos uns para com os outros, como também vos perdoou em Cristo. Aí é a expressividade que eu estou trazendo. E você pode me entender? Também vamos passar para o livro de Filipenses. Você talvez vai compreender melhor. Filipenses também no capítulo 2. Eu vou ler aqui do versículo 12 até o 18, que diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste não somente a minha palavra, isso Paulo dizendo na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, perversa, entre a qual resplandeceis como o astro do mundo, retendo a palavra da vida
para que no dia de Cristo possa gloriar, não de ter corrido no seu trabalho em vão, e ainda que seja ofendido por libação, sofrer o sacrifício e serviço da vossa fé. Fogo-me regozijando por todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Talvez você fique sem entender. É o exemplo de compostura, do bom testemunho, como também discriminação que repugnante ou repugnancialmente de algumas autoridades, como aqui no livro de 3 João, e também nos relata e nos fala de exemplo de soberba, rivalidade, que é a forma de competitividade, tá? Então eu vou ler aqui para você do versículo 1 ao 15, que relata essa situação, que relata aqui, conforme eu falei, de soberba, de rivalidade e a competitividade, a famosa competitividade. Aí ele diz aqui, do versículo 1 em diante: o presbítero amado Caio, a quem, na verdade, eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu tens andado na verdade. Não tem maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos, os filhos da fé, andam na verdade. Amado, procedeis fielmente com todos que fazem parte como os irmãos, para também com os estranhos, que em esperança da igreja testifica o teu amor, que é a tua caridade, os quais se conduzem como é digno para com Deus, e bem farás. Aqui a saudação e o elogio a Caio, porque no meu nome sairá nada tornando gentil, porquanto aos tais devem receber, para que sejam cooperadores da verdade. Aí agora, já no versículo 9 em diante, já é o que eu falei da competitividade, da repugnância, da soberba e rivalidade. E ele diz aqui: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre vós o primado, não nos recebe. Procura ser o primeiro, ser o superior, o melhor. É o que eu estava falando da competitividade. Pelo que, se for trazer à memória as obras que ele fez, proferindo contra nós palavra maliciosa, e não contente com isso, não recebeis os irmãos, e impede os que querem recebê-lo, e os lança fora da igreja. Será que hoje é diferente? Amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, que até mesmo a verdade também nós testemunhamos. E vós também sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito a escrever, mas não quero escrever com tinta e pena, mas espero ir vê-los brevemente e falar boca a boca,
E paz seja contigo, amigos. Saudai os amigos pelo seu nome. Então aqui nós vemos, ele dá uma exemplificação de esse exemplo de pessoas com soberba, com arrogância, se sentindo superior. E nós usamos uma expressão dentro desse tema, a definição da palavra grande, de pronúncia difícil, da extensão e expressão, pomposa e empolada, palavra agressiva, obscena. Então tudo isso ocorre no nosso meio, dentro dessa ignomia. E conforme eu dei o exemplo, e vamos encerrar aqui no livro de Judas, do versículo 20 a 25, que diz: Mas, amado, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai a vós mesmos no amor, na caridade de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos alguns que estão duvidosos, salvai alguns arrebatando do fogo, e tende deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne, ou seja, do pecado, as ações, mas tendo misericórdia, piedade, não fazendo acepcionalidade. Ora, aquele que é poderoso para fazer-vos guardar de tropeçar, e apresentai-vos irrepreensivelmente com alegria perante a sua glória. Ao único Deus seja o nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o domínio, o poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Não querer ser superior, desfazer dos mais humildes, dos simples, é como a gente vai estar dentro dessa expressividade obscena. Bom, talvez você não entendeu a mensagem, mas o que eu quero dizer é que o ensino de Jesus é repreensivo nessas condutas, exemplificando que nós coamos a mosca e engolimos o camelo. Se você estuda a palavra de Deus, você vai ver no livro de Levítico, de Deuteronômio, camelo é um animal impuro, como a mosca é representado como praga, que eu também considero impura. Tá? Aonde que eu quero chegar? Às vezes somos embriagados não pela boca, aquilo que bebemos, mas pelos ouvidos. Como é isso? Como na má conversação que corrompe o bom costume, um pouco de fermento que leveda toda a massa. E aí que eu quero deixar bem restrito aqui uma observação. É por isso que o homem, ele tem que examinar-se a si próprio, não querer examinar outras pessoas, a conduta de outras pessoas. Talvez você não entendeu expressivamente essa mensagem, ou dentro de uma questão do que eu estou falando, palavra torpe, ou uma palavra que é essa pronúncia difícil, que talvez torna-se desnecessária e vira uma vulgaridade humana desse descontrole. Conforme eu disse, da raiva, da ira, do ódio, da inveja, rivalidade, que se torna uma competitividade pela desobediência. E se você não obedece, não segue regra da prática, ética e conduta, ou se você reconhece, como o profeta Isaías reconheceu que era homem de lábios impuros, não porque xingava palavras torpes,
mas era uma atitude de invocar deuses estranhos, achando que estava fazendo o correto, mas agora, quando é iluminado os olhos do entendimento dele, ele consegue ter o esclarecimento. Então, não usar mais a obscenidade da ignorância. E é o que a palavra de Deus diz, que a gente às vezes quer coar a mosca que está engolindo o camelo. Quantos camelos, ignominiamente, na orientação espiritual, nós estamos nos alimentando? Estamos coando a mosca, que talvez estão achando que é uma verminosidade. E o camelo estamos engolindo, literalmente. Mas que fica essa mensagem, definição, bem ostensiva para o seu entendimento. E eu afirmo que Lefe é suede ayaule la mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Ficam todos na paz.